Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã de domingo, 25º domingo do tempo comum, para meditarmos a palavra de Deus e fazermos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, então, diante desta parábola dos trabalhadores da vinha. Aqui é um conjunto de parábolas que Jesus ele faz para ensinar os discípulos e também a nós. E hoje nós estamos diante da parábola dos trabalhadores da vinha, entre as grandes parábolas
que Jesus conta. Então, nós olhando para esta parábola, Jesus vai dizer que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu para contratar trabalhadores para a vinha. Se nós olharmos neste aspecto, chegando ao final da parábola, nós vamos ver que justifica a inveja. Mas Jesus está deixando extremamente claro: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Então, temos que compreender esta ótica de Jesus, referindo-se aos trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Somos todos nós. O momento do chamado para ir trabalhar na vinha do Senhor, aí destaca o tempo da nossa conversão. O tempo em que nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos com a palavra de Deus e nós somos transformados e nós somos conduzidos por esta palavra para sempre. É isso que esta palavra, que este santo evangelho, que esta parábola dos trabalhadores da vinha, ela vem nos representar. Aqueles que saíram de madrugada e foram para a vinha são representados por aqueles que, nascidos em uma família, em um berço cristão, encontraram a fé muito novinhos, na sua mais tenra idade, porque seus pais já vêm de um berço cristão e ali fez com que esta pessoa crescesse na fé. Então, isto representa o trabalhador da madrugada. Mas Jesus vai dizer que o patrão, ele sai novamente às 9 horas. Depois saiu às 12 horas, ou seja, ao meio-dia e às 3 da tarde. Vejamos bem estes aspectos. Às 9 horas, ainda, diríamos, na continuidade da nossa vida, no desenrolar da nossa vida, às 9 horas ainda está na nossa juventude. É se encontrar com o Senhor na nossa juventude e caminhar com Ele. Ao meio-dia e às 3 da tarde, representa na nossa meia-idade, representa ao nosso momento de conversão quando estamos em uma idade madura. Às 3 da tarde. Às 3 da tarde vai representar quando nós já temos praticamente 3/4 de nossa vida vivido. E ali nós fomos convidados pelo Senhor para ir trabalhar na sua vinha, para tornar-se membro da sua vinha. Porque a vinha do Senhor é a casa de Deus. Se nós somos convocados para esta vinha, glórias seja dado ao nome do Senhor por esta graça nos concedida. E aí vem o último aspecto, aquele que foi contratado às 5 da tarde. No último momento, faltando ali
uma hora somente para encerrar o trabalho. Seria nos últimos momentos da vida, recebeu a palavra, recebeu a mensagem salvífica, acreditou na palavra de Deus, acreditou no Santo Evangelho, foi transformado e foi resgatado. A moeda que Jesus diz que o patrão combinou representa a vida eterna. Porque a moeda de prata, uma moeda de prata por dia, era o suficiente para uma família se manter. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui não está Jesus dizendo respectivamente de valores e de trabalho. Jesus está falando aqui da nossa vida, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. Nós estamos conduzindo a nossa vida para a salvação ou nós estamos conduzindo a nossa vida de qualquer forma e que no final da nossa peregrinação terrestre podemos até perder a nossa salvação, não chegarmos à morada celeste, à casa do Altíssimo, à casa de Deus. E Jesus está dizendo aqui que esta moeda, ela é suficiente para todos, aqueles que foram para a vinha do Senhor de madrugada, o que foram às 9 horas, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e também aqueles que foram às 5 horas. Isso implicou naqueles que chegaram primeiro, quando foi receber o pagamento, implicou em um desejo de querer mais, em um desejo de ser mais gratificado pelo trabalho porque foi de manhã, porque foi mais cedo, suportou o sol, suportou inúmeras provações do dia. Então isso representa aquela pessoa do primeiro momento que eu disse, que é aquela pessoa de um seio cristão, de um lar cristão, de um lar que tem uma vida regrada na palavra de Deus. Este vai receber o mesmo pagamento que é a salvação eterna. Mas o que isto implica? Implica que não se prostituiu com os ídolos, não se prostituiu com os demônios, de todos os tormentos e tentações da vida, não cedeu a estas tentações e se permaneceu reto em Cristo, permaneceu reto na palavra, permaneceu reto em Deus. E ali recebeu o seu prêmio, recebeu aquilo que é a salvação eterna concedida a todos. A este trabalhador último que recebeu a mesma quantidade, que recebeu o mesmo reino, que recebeu a mesma dádiva de salvação, ele não foi melhor que ninguém. Ele não foi também deixado de lado ou ignorado. Jesus deu igual a salvação para todos. Basta que volte-se para Ele. Aí nós podemos pensar assim, ignorantemente. Então eu vou festar, curtir a vida, que nos gestos mais profanos, depravados, nas mais torpes
condições vivida por um ser humano, ali ele expressa: estou curtindo a vida. Então eu posso curtir a vida desta forma e lá pelos meus 60, 70 anos eu vou me converter. Quando não mais tiver as aptidões físicas ou uma doença tomar conta do meu corpo, aí eu me converto. E aí eu volto para Jesus e eu recebo o mesmo pagamento. Aí eu te falo, dentro da própria palavra, que pensou semelhante àquele homem que viu o seu campo dourado, os seus trigais maduros, e ele disse: vou quebrar meus celeiros, vou construir novos, vou guardar a minha colheita e depois direi a mim mesmo: alegra-te, come e bebe e descansa. E aí Jesus, nesta parábola, o que disse? Tolo, astuto, ainda esta noite a sua vida será pedida de volta. E aí, se a nossa vida for pedida de volta, quando nós estivermos nesta perversidade, distanciados de Deus e de Cristo, distanciados dos mandamentos, distanciados da palavra de Deus, para onde nós iremos? A própria palavra também nos diz, o próprio Jesus nos diz: para o fogo eterno, aonde há choros e ranger de dentes. Então, nós temos que nos cuidar muito, nós temos que nos alegrar por termos encontrado com Jesus, por termos sido resgatados por Ele, para sermos trabalhadores desta vinha, mas é a vinha celeste. A vinha celeste é a casa do Senhor, é a casa que nós almejamos chegar lá e encontrar a porta aberta para adentrarmos o reino celeste e vivermos a eternidade feliz. Aqui temos tribulações, aqui temos fadigas, temos preocupações, temos medos, mas tudo isso é nos ensinando que nós devemos estar sempre preparados, sempre atentos, porque no momento em que menos nós esperarmos, o Senhor nos chama, o Senhor diz: vem. Outro exemplo real acontecido conosco, para simplesmente ilustrar esta fala que estou dizendo, referente ao estar preparados. Alguém imaginava que nós teríamos uma pandemia que iria ceifar tantas mil vidas no Brasil e tantos milhões de vidas pelo mundo afora? Nós não imaginaríamos que seria algo tão grande, seria uma peste devastadora e que perderíamos tantas vidas, tantos irmãos, tantos filhos. Então, estar preparado é estar atento à graça santificante de Deus, não fazermos nenhuma espécie de distinção, sempre devemos estar unidos a Deus, a Cristo e aos filhos e filhas de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais perante Jesus, perante Deus.
Aqueles que chegaram por último, eles não receberam meia moeda de prata, receberam uma, semelhante aos que chegaram primeiro. Porque Jesus, ele vem nos dizer que o patrão, ele quis dar com igualdade a todos, porque ele pode fazer o que bem quer com aquilo que é seu, com aquilo que lhe pertence. Então, portanto, peçamos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que, iluminados por esta palavra, por este santo evangelho, possamos nos converter a cada dia mais, voltarmos a Cristo, voltarmos à sua palavra, sermos obedientes aos mandamentos, para que no dia da nossa Páscoa nós nos encontraremos com Cristo no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre nossas vidas, que Deus restaure a saúde aos doentes, a força àqueles que estão enfraquecidos, levante aqueles que estão caídos e conceda a paz àqueles que estão em tribulações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficai em paz.